Olá, professora Luciane Nobre, tutores Michele, tutor Temer. Meu nome é Sandra Martins Vieira, eu sou aluna do Polo de Carandaí. Estou aqui para falar do paper do filme A Primeira Vista. Então, o filme A Primeira Vista conta a história de Virgil, né, que era um deficiente visual, que mora numa cidade do interior dos Estados Unidos, e ele trabalha como massagista em um hotel. Ele conhece o mundo através dos seus sentidos do tato e da audição. O Virgil tem uma vida independente, ele tem uma rotina toda estruturada, né, com a organização do seu dia a dia. Ele tem uma irmã que ajuda ele nas tarefas de casa, em muitas coisas da casa dele, a irmã o ajuda a organizar. E ele vive tranquilamente até ele conhecer uma moça e aí ele passa a se relacionar com ela e ela fica sabendo de uma cirurgia e, né, convence ele a fazer a cirurgia para que ele possa voltar a enxergar. Virgil, inicialmente ele se mostra relutante, mas depois ele acaba sendo, né, se deixa levar e realiza a cirurgia. No início, após a cirurgia, Virgil ele não reconhece o mundo à sua volta, né, uma vez que ele conhecia as coisas através do tato, através da audição. Então ele não conhece as coisas quando ele vê. Tanto que quando ele se vê no espelho, ele, né, se sente deslocado, não se reconhece, né, não reconhece aquela pessoa. E mesmo após a cirurgia, ele ainda tem atitudes como se ele ainda não enxergasse. Um exemplo é quando ele vai para um restaurante, ele vai até o restaurante com a namorada, e aí ele, para ver se o copo está cheio, ele ainda utiliza o dedo, né? Então ele ainda continua com os hábitos de uma pessoa que não enxergava, né, com os olhos. Para começar a ver com os olhos, Virgil ele precisa de fazer terapia. Então ele começa a fazer a terapia para que ele possa reconhecer os objetos, reconhecer as coisas através dos olhos. E aí mas ele não consegue entender as cores, ele não consegue entender o mundo no todo, né? Porque ele não conhecia o mundo através dos olhos, ele conhecia o mundo através do tato e da audição. Então, ele tem esse deslocamento, né? essa insatisfação, como que eu posso falar? Essas experiências novas, para ele tudo se mostra novo, né? E aí ele entra em conflito com ele mesmo, ele não, né, tem essa dificuldade. E aí ele vai fazer essa terapia para poder ajudar ele. Contudo, a cirurgia de Virgil ela não é algo permanente. Ele volta a ter alguns lapsos e começa a ter momentos que aparece que ele não enxerga, que ele vê tudo, volta a ver tudo escuro novamente. E aí ele vai descobrir que a cirurgia não tinha o caráter definitivo. Então ele aproveita aquele momento restante, né, que ele tinha ainda da visão, né, desse período pós-cirurgia, para ele poder reconhecer as coisas, e aí ele procura o pai. Então ele vai resolver algumas coisas que tinham ficado pendentes na vida dele. E aí, contudo, depois ele volta, né, ele perde a visão novamente. Só que quando ele perde a visão novamente, ele acaba também perdendo algumas amarras do passado e ele se mostra mais forte e ainda mais convicto da sua situação. Então ele, inclusive, ele libera a irmã dele daquela obrigação que a irmã dele sentia-se na obrigação de estar sempre com ele, de estar cuidando dele. E ele mostra para a irmã que não, que mesmo ele não enxergando com os olhos, ele é capaz de ter uma vida independente, de viver sua vida
independente da irmã, e que a irmã também poderia viver a vida dela. Então o filme nos mostra que o deficiente, né, no caso o deficiente visual, que é possível ele ter a vida dele independente, que as pessoas não precisam ter pena deles. Ele precisa sim de ser um auxílio, um apoio, mas nunca uma bengala, né? Eles não precisam que as outras pessoas sejam uma bengala para ele. E aí ele consegue se libertar disso e viver, né, a vida novamente, ter a sua independência, e depois ele volta para Nova York, ele volta a ter, né, ele tem uma vida independente. E aí ele consegue se descobrir e descobrir a sua, né, viver a sua vida conforme ele acha que precisa e que deve viver.